Olá, hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês a respeito da fibra. A fibra é um alimento que a gente precisa consumir, precisa inserir na nossa alimentação diariamente. Precisamos ali consumir de 25 a 30 gramas de fibra todos os dias. A fibra é um alimento que nós consumimos e eliminamos sem ser absorvida pelo nosso organismo, né? Muitas pessoas nem sabem que a fibra dessa forma, né, no nosso corpo, a nossa alimentação, a gente precisa consumir diariamente fibra. Fibra, ela tem uma função importante no nosso organismo, ela age diretamente no nosso intestino. Eu costumo sempre explicar para as alunas, né, do PED, que a fibra ela age como uma vassourinha, então ela vem varrendo, né, o nosso intestino, e ela tem uma função importante. Ela promove uma boa movimentação da nossa alimentação. Então, aonde nós encontramos a fibra? A fibra ela é encontrada nos legumes, né, nos cereais, nas frutas, nas verduras. Porém, a quantidade é pouca para a quantidade que o nosso corpo precisa. Então, por exemplo, uma fruta, uma goiaba. A goiaba é o que mais contém fibra, né? A fruta contém muita fibra, mas ela só contém 5,4 gramas de fibra. E nós precisamos de 25 a 30 gramas de fibra. Então, é importante, por isso que a gente recomenda suplementação com fibra, né? A fibra, ela não é somente para regular o intestino na forma de, o meu intestino é solto, eu vou consumir fibra para ele dar uma prendida no intestino, né? Não, a fibra ela regula, né? Ela entra no nosso corpo regulando o nosso intestino. E a gente sabe que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, né? No nosso corpo, a função hormonal, tudo é produzido através do intestino, a absorção de nutrientes, tudo é através do intestino. Então, nosso intestino precisa estar bem para que o nosso corpo também esteja bem. Eu tô com aqui uma colinha aqui para eu não perder muito tempo para poder falar com vocês. Então, quando nós consumimos pouca fibra, o nosso intestino fica constipado, então fica mais cheio, a gente precisa consumir mais água. Então, se eu aumento a quantidade de fibra, eu preciso também aumentar a quantidade de água a ser consumida. Por quê? Porque a água é que vai lavar. A fibra, ela entra como uma vassourinha, ela vai desprendendo, vai varrendo, e a água vem e limpa. Então, se você tem problema do intestino preso, né, você consumir a água mais morninha, com uma quantidade de fibra de manhã, é excelente para o funcionamento do seu intestino. Nós no PED indicamos algumas suplementações de fibra, né, que é a fibra que a gente usa no programa. Eu uso muita fibra, por quê? Porque ela conseguiu regular também o meu intestino e automaticamente regulou a minha diabetes. Então, eu não deixo faltar fibra na minha alimentação. Eu consumo as 25 gramas todos os dias. Quais são as fibras que nós indicamos, né? Então, nós temos as fibras da alimentação, que é legumes, verduras, frutas e cereais, né? Mas nós temos no programa a suplementação com fibra de boa qualidade, que supre nossa necessidade, completa nossa alimentação já saudável. Então, eu como fruta, eu como verdura, eu como legumes, mas eu ainda assim suplemento para dar a quantidade de fibra que o meu corpo necessita. Então, nós temos o Fiber Bond. Então, esse Fiber Bond aqui a gente consome antes, né? Quando a gente vai fazer uma alimentação um pouco mais gordurosa, calórica, eu tomo 2 cápsulas antes, meia hora antes da alimentação, meia hora depois da alimentação eu consumo mais 2 cápsulas. Todos os dias eu consumo essa cápsula aqui de Fiber Bond, que auxilia demais na minha suplementação de fibra.
Os shakes da Herbalife também já possuem fibras, então já tem uma boa quantidade de fibra alimentar aqui. Tem 3 gramas de fibra, 2 colheres e meia de shake. Então aqui eu já uso, né? Então no dia eu tenho 7 gramas de fibra, porque eu tomo shake de manhã e tomo shake à noite. Temos também no programa o Fiber Concentrate, tem o sabor de uva e o sabor de manga. O sabor de manga tá guardado, eu não peguei para mostrar aqui para vocês. Então, esse Fiber Concentrate aqui, ele é excelente para ser consumido. Dá para fazer, como que eu uso o Fiber, né? O Fiber Concentrate você vai adicionar, cada uma colher, né? Uma colher e meia tem de 15 ml, né? Uma colher e meia de sopa. Então, são 15 ml que eu vou adicionar em 200 ml, 250 ml de água. Aqui em casa, como que eu consumo esse Fiber Concentrate? Eu coloco 15 ml em um copo de 250 ml de água, água com gás, gaseificada. Por quê? Ele remete muito ao sabor de um refrigerante de uva. Então, eu uso isso aqui, meu filho usa, minha família usa essa fibra quando nós vamos fazer alguma alimentação de sábado, que é uma refeição mais livre, a refeição do sábado. Então, nós usamos. Eu uso mais, né, por conta do processo que eu estou no emagrecimento do PED. Temos aqui o Fiber Immune, que também é fibra, age no intestino. Isso aqui é saúde, gente. Tem vitamina C, aumenta a imunidade, tem zinco, selênio, experimentem. Eu faço shot matinal com ele. Então aqui 30 ml, então são 30 ml, são 3 colheres de sopa aqui. Ele tem a quantidade, deixa eu ver aqui, de fibra, de 6,3 gramas de fibra. Então, excelente fonte de fibra. Então, são produtos que eu não deixo faltar. Fiber Powder. Esse aqui, eu adiciono ele no meu shake. Quando eu não vou consumir a quantidade em fruta, porque a fruta é um alimento muito saudável, é excelente. Porém, desculpa que tava acabando a bateria aqui do meu celular. Porém, tem frutas que eu evito consumir por ser alto índice glicêmico. No meu caso, que sou diabética, eu tenho que evitar certas frutas, né? Porque vai aumentar meu índice glicêmico, vai aumentar a minha diabetes. Então, eu preciso ter esse controle. E também por isso que eu uso muita fibra, porque a fibra ela vai baixar o índice glicêmico da alimentação. Então, por isso que é importante usar fibra. Então, aqui eu dei algumas dicas de suplementação, né, de fibras, mas lembrando, a gente precisa consumir verduras, legumes, frutas, para quê? Para que a gente apenas complemente, por isso que chama suplementação. A gente vai suplementar aquela carga que falta. Então, se eu comi uma goiaba que tem 5,4 de fibra, eu preciso completar aí 20 a 25 gramas de fibra. Então, eu preciso suplementar. Então, eu comi uma goiaba e comi coco. 100 gramas de coco, que tem 5,3 gramas de fibra. Então, eu preciso ainda assim complementar suplementar a minha fibra do corpo, da minha necessidade diária. Porque eu como e elimino sem que ela seja absorvida pelo meu corpo. Então, todos os dias é necessário suplementar com fibra. Qualquer dúvida, eu tô à disposição. Tchau, tchau.